Olá! Hoje nós vamos apresentar para vocês uma solução inovadora e sustentável para a proteção contra geadas em vinhedos, o Sistema de Aquecimento Elétrico da Danfoss. Este sistema foi projetado para proteger as videiras durante os períodos críticos de geada, na primavera, garantindo uma colheita mais segura e de qualidade. As geadas tardias representam um dos maiores desafios para os viticultores, especialmente durante a primavera, nos meses de setembro e outubro, quando os brotos começam a florescer. Temperaturas negativas podem causar danos severos, reduzindo drasticamente a produção e até mesmo comprometendo totalmente a colheita. No mercado existem alguns métodos tradicionais de proteção contra geadas, sendo elas velas, aspersores de água, ventiladores e névoa quente. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. As velas, também chamadas de aquecedores de parafina, são colocadas entre as fileiras de videiras e queimam parafina ou óleo combustível para gerar calor. A ideia é aquecer o ar próximo às videiras, evitando que a temperatura caia abaixo do ponto de congelamento. Esse método possui várias desvantagens. A primeira desvantagem é o custo elevado. Para proteger um hectare são necessárias cerca de 400 velas, que deverão ser abastecidas com parafina ou óleo combustível para ser queimado. Outra desvantagem é o trabalho manual. As velas precisam ser colocadas, acesas e apagadas manualmente, o que exige muita mão de obra, especialmente durante noites frias e longas. Talvez uma das desvantagens que mais deve ser considerada são os impactos ambientais. A queima da parafina ou óleo combustível libera CO2, enxofre e partículas no ambiente, contribuindo para a poluição do ar e o aquecimento global. Por fim, esse método possui eficácia limitada, pois o calor gerado não se distribui de forma uniforme, sendo menos eficiente em condições de vento. Outra técnica utilizada são os aspersores de água, que pulverizam uma fina camada de água sobre os brotos das videiras. Conforme a água congela, ela libera calor latente, protegendo os botões contra temperaturas abaixo de zero. Algumas das desvantagens são o alto consumo de água, pois são necessários aproximadamente de 5 a 10 mil litros de água por hectare por hora durante a operação, e esse consumo excessivo pode ser problemático em regiões com escassez de água. Também tem como desvantagem o risco ambiental, pois o uso frequente pode impactar nas reservas hídricas e prejudicar a sustentabilidade do cultivo. Outra desvantagem é o congelamento do sistema, pois em temperaturas muito baixas, os próprios aspersores e tubulações podem congelar, inutilizando o sistema. E a desvantagem final seria a necessidade de manutenção frequente, pois sistemas hidráulicos complexos requerem uma manutenção constante para garantir sua funcionalidade. Outra técnica são a utilização de ventiladores de grande porte, geralmente instalados sobre torres altas, que misturam o ar mais quente das camadas superiores com o ar mais frio próximo ao solo, aumentando a temperatura ao redor das videiras. Uma das desvantagens é o custo inicial elevado, pois cada torre custa cerca de 50 a 100 mil reais e cobre uma área limitada, geralmente de 4 a 6 hectares. Outra desvantagem é o barulho. O funcionamento dos ventiladores é extremamente ruidoso, o que pode causar incômodo aos trabalhadores e às comunidades próximas dos vinhedos. Ele também possui uma eficácia limitada, pois funciona melhor em noites calmas com inversão térmica. Em condições de vento forte, sua eficácia é drasticamente reduzida. Também possui uma dependência de combustível, pois muitas torres utilizam motores a diesel, aumentando os custos operacionais e o impacto ambiental. Também tem como desvantagem a manutenção, pois os ventiladores possuem partes móveis que demandam manutenção frequente, qualificada, aumentando os custos ao longo do tempo. Outro método tradicional é a utilização de névoa quente, também conhecida como hot fog. A névoa quente é produzida a partir da queima de combustíveis para gerar fumaça e vapor d'água. Essa névoa cria uma barreira térmica que reduz a radiação infravermelha, limitando a perda de calor durante a noite. Ela também possui desvantagens. Uma delas são as emissões de CO2. Esse método pode gerar entre 3.000 e 28.000 kg de CO2 por hectare, dependendo da fonte de energia utilizada. Outra grande desvantagem é a poluição do ar, pois a fumaça liberada contribui para a poluição atmosférica, sendo menos aceitável em áreas próximas às zonas residenciais ou protegidas. Também tem como desvantagem a sua operação complexa, pois requer equipamentos pesados, como caminhões ou geradores, para movimentar o sistema ao longo das fileiras, o que eleva os custos operacionais e de logística.
além da necessidade de monitoramento, pois alguém vai precisar supervisionar o sistema durante toda a operação para garantir sua eficácia e segurança. Agora que compreendemos os desafios e limitações das alternativas tradicionais, vamos falar sobre uma solução que combina eficiência, sustentabilidade e facilidade de uso: o sistema de aquecimento elétrico da Danfoss. Este sistema é um avanço tecnológico que transforma a maneira como os vinhedos enfrentam as geadas tardias, oferecendo proteção confiável e consistente para as videiras. A proposta é simples e eficiente. Cabos de aquecimento são instalados no arame principal das treliças, posicionados estrategicamente próximos aos ramos principais das videiras. Quando ativados, esses cabos aquecem o ambiente ao redor das videiras, evitando que as temperaturas baixas causem danos aos brotos em desenvolvimento. O sistema da Danfoss é composto por 3 elementos principais: o cabo de aquecimento, o controlador com sensores de temperatura e um conjunto de fixadores e acessórios. Os cabos de aquecimento possuem uma construção robusta e são projetados para suportar condições adversas, como exposição prolongada ao sol, fertilizantes químicos e intempéries. Além disso, são protegidos contra raios UV e possuem uma resistência mecânica elevada, garantindo que possam ser utilizados mesmo em vinhedos onde há tráfego de tratores durante a colheita. Os controladores são outro componente essencial, pois monitoram constantemente a temperatura ao redor das videiras e ajustam o funcionamento do sistema de maneira automática. Isso não apenas reduz o consumo de energia, mas também elimina a necessidade de intervenção manual durante as noites frias. Com a integração de sensores de temperatura e umidade, o sistema pode operar com precisão, ligando-se apenas quando necessário e desligando-se assim que as condições de risco de geada forem superadas. Uma das grandes vantagens desse sistema é a sua eficiência energética. Diferentemente das alternativas tradicionais, como velas e aspersores, o aquecimento elétrico consome apenas a energia necessária para proteger as plantas, com potências ajustáveis entre 10 e 20 watts por metro linear de cabo. Isso significa que, em vez de desperdiçar grandes quantidades de água ou liberar emissões de carbono, como ocorre com outros métodos, o sistema da Danfoss oferece uma solução sustentável e alinhada às práticas agrícolas modernas. Além disso, a instalação é simples e adaptável a diferentes tamanhos e formatos de vinhedos. Cada cabo é cortado sob medida para atender às dimensões exatas de cada fileira de videiras, e os termostatos são montados em trilhos padrão DIN, facilitando sua conexão ao painel elétrico principal. Uma vez instalado, o sistema exige pouca ou nenhuma manutenção, reduzindo os custos operacionais e o esforço dos viticultores. Vale ressaltar também os benefícios diretos para a produtividade. Estudos e casos práticos mostram que o uso do aquecimento elétrico não apenas protege os brotos contra geadas, mas também pode acelerar o crescimento das videiras e aumentar significativamente a produção de frutos. Isso porque a estabilidade térmica fornecida pelo sistema cria condições ideais para o desenvolvimento das plantas, mesmo em climas desafiadores. Por se tratar de um sistema inovador ainda não adotado no Brasil, trouxemos um exemplo prático do sucesso dessa tecnologia que foi implementada no Domaine Louis Moreau, em Chablis, na França. Antes de adotar o sistema Danfoss, o proprietário enfrentava dificuldades com velas, que eram caras, trabalhosas e pouco eficazes. Após a instalação dos cabos de aquecimento elétrico, ele observou uma proteção muito mais confiável contra geadas, com uma operação mais simples e sustentável. Além disso, a economia de mão de obra e os baixos custos operacionais se traduziram em uma solução mais rentável a longo prazo. Em resumo, o sistema de aquecimento elétrico da Danfoss é uma combinação perfeita de tecnologia, eficiência e sustentabilidade. Ele protege suas videiras, reduz perdas e ainda contribui para práticas agrícolas mais verdes e econômicas. Se você está buscando uma solução confiável e inovadora para enfrentar os desafios das geadas, o sistema da Danfoss é, sem dúvida, a melhor escolha
para transformar a maneira como você cuida do seu vinhedo. Nós viemos aqui apresentar o sistema anticongelamento de videiras e parreiras que, com exclusividade, a Danfoss está trazendo para o Brasil. Se trata de um sistema com cabos de aquecimento do tipo resistência elétrica e um controlador que é o modelo DevReg da Danfoss, com 7 canais de controle que possibilita o controle de temperatura em diferentes posições do parreiral e, com isso, fazendo com que o manejo e a questão do congelamento das parreiras não aconteça com tanta facilidade no inverno. O sistema aqui instalado se trata de um sistema montado em 1 hectare de videira, onde a gente tem 9 fileiras com 120 metros de comprimento, sendo que elas foram configuradas aos pares. Cada par tem o seu sensor de temperatura, que fica próximo ao solo para monitoramento da temperatura mais baixa, onde o controlador está utilizando 5 estágios de controle para a cada 2 fileiras fazer o acionamento e dessa forma fazer o controle de temperatura preciso exatamente nos pontos aonde a temperatura estiver mais baixa. O sistema foi montado em um quadro de comando que fica ao lado da parreira, onde possui LEDs para monitoramento do estado de cada uma dos pares de resistência que estão ligados, comando manual e automático, botão de reset para uma eventualidade em caso de algum desarme, chave seccionadora para seccionamento total do quadro, botão de emergência e alarme que monitora se todas as resistências estão funcionando e vai acabar alarmando caso uma resistência pare de funcionar. Esse sistema então está sendo montado na forma de um piloto na vinícola da família Gás, em Pinto Bandeira, Serra Gaúcha. Por se tratar de um sistema que conta com cabos e resistências elétricas ligadas de forma direta nas parreiras, ele foi pensado e foi desenvolvido pensando na questão da segurança dos operadores, porque se o sistema ficar ligado e tiver algum corte de algum cabo em algum momento no futuro, esse monitoramento de fuga de corrente fará com que o disjuntor DR, no caso, desarme, evitando que uma pessoa tome um choque. Então a gente tem basicamente disjuntores de proteção contra curto-circuito e os disjuntores de proteção contra corrente de fuga, né, que é o disjuntor de corrente residual, que monitora a questão da fuga da corrente em caso de algum corte durante o manejo das parreiras. A gente tem também a parte de força, que faz o acionamento das resistências em blocos de 2 partes, né? Além das conexões tanto das resistências como dos sensores que monitoram a temperatura da parreira. Então nós temos aqui a tela inicial do controlador DevReg da Danfoss, que mostra para nós até 7 canais disponíveis para utilização. Nessa aplicação especificamente, para essa demonstração, a gente está com somente um canal ativo então. Algumas informações são inicialmente mostradas aqui. A temperatura que o sensor está monitorando agora no parreiral, no caso aqui nas videiras, que é de 21,6 graus, o status do acionamento, que é off, e o meu setup de temperatura, que seria aqui nesse caso 5 graus Celsius. Basicamente, como isso funciona? A temperatura setada em 5 graus, toda vez que a temperatura estiver abaixo dos 5 graus dentro do valor de esterese que vai ser programado, existe o acionamento da resistência daquela linha, da linha que está sendo monitorada. Então, no caso aqui, como a gente está com uma temperatura extremamente elevada, não há necessidade de ligar a resistência e o estado de funcionamento fica em off. Agora nós vamos acessar aqui as configurações. É uma configuração extremamente simples, onde a gente faz a configuração dos canais. A gente tem a possibilidade de ativar e desativar os canais à medida que a gente vai ou não utilizá-los. Então a gente vai acessar aqui para mostrar o porquê que só está aparecendo o canal 1 lá. Eu estou com ele ativo, enquanto que os demais canais eu estou com eles inativo. Eu poderia ativar aqui no caso, a título de demonstração, voltar para a tela inicial. Aqui eu já consigo ver que tem o canal 2 ativo.
a gente não está com uma sonda de temperatura ligada, então ele acaba não mostrando a temperatura lá, mas eu já estaria com 1 segundo. E aí ele tem o símbolo ali do jogo da velha que demonstra que tem uma falha porque não está lendo temperatura no sensor. Vamos acessar de novo aqui, vamos inativar o canal 2 e vamos voltar às demais configurações. Desativamos o canal 2, vamos acessar o canal 1 para suas configurações. Aqui a gente vai acessar o tipo de controle que a gente vai fazer. No caso aqui a gente tem um S, que é um único sensor, poderia ser por regulação de potência. Aqui a gente vai manter como um S no caso, que é o controle de temperatura por sensor. Temperatura e esterese, a temperatura que eu quero no parreiral, nas videiras, e a esterese que eu quero para fazer o acionamento on-off conforme a temperatura for atingida, né? Eu vou manter assim. Aqui a gente tem alarmes de temperatura e habilitar e desabilitar. Então aqui eu estou com o alarme de temperatura desabilitado nessa aplicação. Aqui tem uma função que é bastante importante e interessante nesse controlador. Ele possui um sistema de monitoramento de corrente de consumo de saída que consegue identificar, sem a necessidade de um feedback de algum dispositivo, que a resistência não está ativa, né, e que pode eventualmente ter sido cortada e não ter dado nenhum desarme. Ele vai enxergar que o cabo está rompido. Então, em caso de rompimento, ele vai acabar sinalizando através do alarme que aquela resistência deveria estar ligada, mas não está porque ela não está consumindo energia. No caso aqui, ela está habilitada. Aqui a gente tem a função de acionamento manual temporizado. Pode ser feito um acionamento manual temporizado também. E aqui a gente pode ligar e desligar o canal para que ele não atue através da leitura de temperatura, mas ele vai continuar mostrando a temperatura lá. Não é a mesma função de ativar ou desativar o canal, mas sim de habilitar ou não o seu funcionamento. Aqui a gente seleciona o tipo de sensor para a aplicação. Nesse caso aqui a gente está com sensor NTC de 15K. Existem várias outras opções, NTC 5K, 16K, 2K, NTC 100, PT 1000. Então a gente vai manter o 15K, que é o que está na nossa aplicação. Status dos relés, para a gente saber se está ou não está funcionando. Então aqui, quando estiver em aquecimento, vai mostrar no display. Aqui teria um relé de teste. E aqui a gente pode resetar o canal, se for o caso, para reiniciar a programação. Aqui tem a função de contagem do relé, de quantas vezes ele ligou e desligou. São dados que o dispositivo da DVI-Reg tem capacidade de armazenamento. E nesse menu de configuração do canal, a gente chegou ao fim das configurações. Agora nós vamos então no menu de dados dos canais. A gente pode acessar os dados do canal para ver as configurações que foram realizadas de cada um dos parâmetros. É um menu para checagem de todos os parâmetros de uma forma mais rápida, né? Aqui a gente tem o menu de configurações de alarmes, Alarm Settings. Então aqui ele pode nos mostrar se tem algum alarme ativo, nesse caso não temos nenhum. A gente tem como dar reset nos alarmes, tem o histórico de alarmes, também tem como limpar esse histórico, além das configurações dos alarmes. Aqui a gente pode desligar e ligar o dispositivo se necessário. Aqui a gente tem alguns ajustes do próprio controlador DVI-Reg, onde a gente pode ajustar data e hora e dar um reset de fábrica também. Aqui a gente tem algumas informações do próprio controlador, seleção de língua, e a gente tem por fim uma tela
para a configuração de níveis de login para evitar que sejam feitas alterações nos parâmetros após ajustados. Então, conforme havíamos falado, as resistências, os cabos resistência são todos eles presos, né, ao arame principal da parreira, né, e por toda a extensão do parreiral no caso, aqui no caso dos dois lados. E esse acionamento é feito e controlado através do sensor de temperatura. À medida que a temperatura estiver abaixo daquilo que foi programado, a resistência acaba ligando. Assim que gerar o aquecimento necessário, ela volta a desligar e assim ela segue funcionando durante todo o período do frio, né, da geada. Um dos grandes diferenciais do cabo de aquecimento da Danfoss é a sua robustez, pois ele possui uma capa, né, uma cobertura com tratamento anti-raios UV, o que torna ele extremamente resistente, além da cobertura mecânica ser extremamente espessa, o que vai dificultar bastante, mesmo que durante o manejo hajam contatos acidentais durante a poda da parreira, para que faça o corte desse cabo. Então ele acaba sendo um cabo extremamente robusto e confiável para essa aplicação.